Muito bem, estamos de volta aqui para mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical com a revista da CADB, da Convenção das Assembleias de Deus do Belém. E nós estamos estudando nesse trimestre a Jeremias, o profeta Jeremias. E hoje nós vamos cobrir Jeremias capítulo 11 ao 17, onde falaremos da aliança quebrada e das orações rejeitadas. Aliança quebrada e orações rejeitadas. Em Jeremias capítulo 11 a 17, há 158 versos. E nós vamos ler Jeremias do capítulo 14, verso de número 7, ao capítulo 15, verso 1. Jeremias 14, 7, que é a nossa leitura. Posto que as nossas maldades testificam contra nós, ó Senhor, opera tu por amor do teu nome, porque as nossas rebeldias se multiplicaram, contra ti pecamos. Ó esperança de Israel, Redentor seu no tempo da angústia, porque serias como um estrangeiro na terra e como um viandante que se retira a passar a noite, porque serias como homem cansado, como valoroso que não pode livrar, mas tu estás no meio de nós, ó Senhor, e nós somos chamados pelo teu nome. Não nos desampares. Assim diz o Senhor acerca desse povo, pois que tanto amaram afastar-se e não de onde tiver os pés, por isso o Senhor se não agrada deles. Mas agora se lembrará da maldade deles e visitará os seus pecados. Disse mais o Senhor, não rogues por esse povo para bem. Quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor, e quando oferecerem holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei deles. Antes eu os consumirei pela espada, e pela fome, e pela peste. Então disse eu, Senhor Jeová, eis que os profetas lhes dizem, não vereis espada e não tereis fomes, antes vos darei paz verdadeira nesse lugar. E disse-me o Senhor, os profetas profetizam falsamente em meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei visão falsa, e adivinhação e vaidade e o engano do seu coração são o que eles profetizam. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos profetas que profetizam em meu nome, sem que eu os tenha mandado. E diz que nem espada, nem fome haverá nessa terra. A espada e a fome serão consumidos, esses profetas. E o povo a quem eles profetizaram será lançado nas ruas de Jerusalém, por causa da fome e da espada, e não haverá quem enterre as suas mulheres, seus filhos, suas filhas. Assim derramarei sobre eles a sua maldade. Portanto, lhes dirá essas palavras, os meus olhos derramem lágrimas de noite e de dia e não cessem, porque a virgem, filha do meu povo, está ferida de grande ferida e de chaga muito dolorosa. Se eu saio ao campo, eis aqui os mortos, a espada. E se eu entro na cidade, estão ali os debilitados pela fome. E até os profetas e os sacerdotes correram em redor da terra, e não sabem nada. De todo rejeitaste tu a Judá, ou aborreceu a tua alma Sião? Por que nos feristes e não há cura para nós? Aguardamos a paz e não aparece o bem, e o tempo da cura, e eis aqui a turbação. Senhor, conhecemos a nossa impiedade e a maldade de nossos pais,
porque pecamos contra ti. Não nos rejeites por amor do teu nome. Não abatas o trono da tua glória. Lembra-te e não anules o teu concerto conosco. Haverá, porventura, entre as vaidades dos gentios, alguma que faça chover? Ou pode os céus dar chuva? Não és tu somente, ó Senhor, nosso Deus? Portanto, em ti esperamos, pois tu fazes todas as coisas. Disse-me, porém, o Senhor, ainda que Moisés e Samuel se pusesse diante de mim, não seria minha alma com esse povo. Lança-os diante da minha face e saiam. Olha aqui, palavras duras, que palavras vemos aqui, de ainda que Moisés e Elias estivessem diante de Moisés e Samuel, né? Ainda que Moisés e Samuel se pusesse diante de mim, não seria minha alma com esse povo. Vamos então ao estudo dessa lição 3 de hoje e abordaremos aqui aliança quebrada e orações rejeitadas. Texto áureo. Disse-me, porém, o Senhor, ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, meu coração não se inclinaria para esse povo. Lança-os diante de mim e saiam. A verdade prática, a obediência a Deus e a confiança nele deve estar acima das circunstâncias, principalmente em tempos de adversidade. Nessa lição, nós abordaremos no tópico 1 a quebra das alianças e as queixas de Jeremias, capítulo 11 e 12 do profeta Jeremias. Na segunda parte, trataremos da intercessão de Jeremias, Moisés e Samuel. Na terceira parte, a confiança no Senhor e o coração enganoso. E, finalmente, faremos a aplicação pessoal. Vamos à introdução dessa grande lição desse profeta Jeremias, que profetizou numa época difícil, em que o povo nada queria com Deus e estava prestes a ver a destruição de Jerusalém. Vamos à introdução. Os capítulos 11 a 17 do profeta Jeremias, Deus reafirma seu juízo sobre Judá. E tudo isso aconteceu devido à quebra da aliança e à contínua rebeldia do povo. Jeremias sofre perseguição e expressa sua angústia diante da injustiça e da dureza do coração humano. Apesar de ele, Jeremias, interceder pela nação, Deus rejeita suas súplicas, pois o tempo da misericórdia havia se esgotado. O profeta é chamado a viver em solidão, como um sinal do juízo vindouro, e aprende que a única verdadeira segurança está em confiar no Senhor. Vamos à quebra de aliança e a queixa de Jeremias. Nos capítulos 11 e 12 do profeta Jeremias, Deus lembra Judá a aliança feita com seus antepassados e denuncia a infidelidade do povo, que seguiu os mesmos pecados das gerações passadas, atraindo agora o juízo inevitável. Além disso, Jeremias enfrenta uma conspiração contra a sua vida, mas Deus lhe garante proteção. Vamos começar então com a violação da aliança e suas consequências. Jeremias capítulo 11, versículo de número 10. Lemos: tornaram as maldades de seus primeiros pais. Não quiseram ouvir as minhas palavras. E eu vou continuar lendo o verso. E eles andaram após deuses estranhos para os servir, a casa de Israel,
e a casa de Judá quebraram o meu concerto que tinha feito com seus pais. Deus aqui declara que Judá quebrou a aliança estabelecida desde os dias de Moisés, afastando-se dos seus mandamentos. O povo escolheu seguir a idolatria, como diz, serviram após deuses estranhos e escolheram os caminhos perversos dos seus antepassados, recusando-se dar ouvidos às advertências divinas. Essa rebeldia não era um erro isolado, mas sim um padrão que era repetido ao longo das gerações. A aliança com Deus exigia fidelidade a Deus em troca de bênçãos e de proteção. Mas a nação preferiu seguir deuses estranhos, outros deuses, confiando na sua própria sabedoria. E como consequência, Deus anuncia que traria sobre ele todas as maldições descritas na lei, pois já não ouviria suas orações. Essa passagem do Jeremias 11:11, onde lemos, portanto, assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre eles, que não poderão escapar, e clamarão a mim, e eu não os ouvirei. Está aqui o fato de Deus já não ouvir as suas orações. Essa passagem nos ensina que a desobediência contínua endurece o coração e nos afasta da presença de Deus e faz com que Deus não nos ouça. Conforme o próprio Isaías diz também, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados faz com que ele oculte o seu ouvido e a sua face de vos ouvir. O juízo divino não é arbitrário, mas ele é resultado da persistência no pecado e da rejeição ao chamado ao arrependimento. Vamos à conspiração contra Jeremias. Jeremias, capítulo 11, verso 21. Lemos assim, portanto, assim diz o Senhor acerca dos homens de Anatote, que procuram a tua morte, dizendo, não profetizeis no nome do Senhor, para que não morras às nossas mãos. Olha aí, ao proclamar o juízo de Deus, Jeremias se torna alvo de conspiração. E é interessante os homens de Anatote, porque a maioria eram da classe sacerdotal. Os próprios habitantes de Anatote, que era a cidade natal de Jeremias, planejavam matá-lo ou silenciá-lo. Temos o caso interessante de Jesus também em Lucas capítulo de número 4, quando ele prega na sinagoga e os homens levaram ele para lançá-lo do precipício na cidade de Nazaré. O profeta aqui se vê traído por aqueles que deveriam ser seus irmãos, sem sequer suspeitar do perigo. Jeremias expressa sua dor diante dessa injustiça, mas entrega a sua causa ao Senhor, confiando que ele trará juízo sobre seus inimigos. Deus confirma que punirá os conspiradores de Anatote e garante ao profeta que sua missão não será interrompida. Verso 22 do capítulo 11. Assim diz o Senhor dos Exércitos, eu os punirei, os jovens morrerão à espada, os seus filhos e suas filhas morrerão de fome, e não haverá deles um resto, porque farei vir o mal sobre os homens de Anatote no ano de sua visitação. Note que a fidelidade de Deus e a proteção para com o profeta faz com que eles vão trazer juízo sobre si. A fidelidade a Deus nos trará também perseguições e oposições, até mesmo de pessoas próximas. Contudo, assim como Jeremias, devemos confiar
na justiça divina e permanecer firme em nosso chamado. Essa experiência antecipa a rejeição que Cristo sofreria sendo levado como um cordeiro ao matadouro. Isaías 53, verso 7. Vamos à queixa de Jeremias e a resposta de Deus. Jeremias 12:1. Justo serias, ó Senhor, quando eu entrasse contigo num pleito, contudo falarei contigo dos teus juízos, porque prospera o caminho dos ímpios e vive em paz todos os que cometem o mal aleivosamente. Justo é o Senhor, quando entro contigo num pleito, contudo falarei contigo dos teus juízos. Diante da prosperidade dos ímpios e do sofrimento dos justos, Jeremias apresenta sua queixa a Deus. Ele reconhece a justiça do Senhor, mas questiona por que aqueles que praticam mal continuam a florescer, enquanto os fiéis enfrentam dificuldades. Esse dilema reflete a angústia de Jeremias ao longo da história e também tem levado muitos servos de Deus a se perguntar por que muitas vezes o mal parece prevalecer. A resposta divina desafia Jeremias a perseverar. Se ele já se cansava diante das dificuldades atuais, como enfrentaria aqueles desafios que ainda viriam ainda maiores? Deus não dá aqui uma explicação direta, mas ensina que o profeta precisa crescer espiritualmente e confiar em sua soberania. Essa passagem nos ensina que nem mesmo quando não entendemos os caminhos de Deus, devemos continuar firmes, pois ele governa com justiça e cumprirá seus propósitos no tempo certo. Vamos agora à intercessão de Jeremias, Moisés e Samuel, capítulo 13 ao 15. E vamos ver a intercessão do profeta. Nos capítulos 13 a 15, Deus utiliza símbolos e mensagens diretas para anunciar o julgamento sobre Judá. Temos aqui, no capítulo 13, o cinto de linho podre, que representa a corrupção do povo, enquanto que o jarro quebrado simboliza sua destruição inevitável. Nem mesmo intercessores fiéis do passado, como Moisés e Samuel, poderiam evitar agora o juízo que viria. Vamos primeiro ao cinto de linho e o jarro quebrado. Jeremias 13, verso 7, diz: E fui ao Eufrates e cavei, e tomei o cinto do lugar onde o havia escondido, e eis que o cinto tinha apodrecido e para nada mais prestava. Vemos aqui no capítulo 13 que Deus ordena a Jeremias que compre um cinto de linho e esconda junto ao rio. Quando o profeta o recupera meses depois, encontra-o completamente apodrecido e inútil. O cinto simboliza a proximidade que Judá deveria ter com Deus. E linho era puro, santidade, mas a sua corrupção tornou essa relação impossível. Assim como o cinto havia deteriorado e já não servia para mais nada, o povo se tornou espiritualmente arruinado, incapaz de cumprir o seu propósito divino. Em seguida, Deus usa a imagem de um jarro quebrado para ilustrar a destruição iminente de Judá. O jarro representa o povo que, por sua teimosia, seria despedaçado sem possibilidade de restauração. Essas imagens mostram que a desobediência contínua leva à ruína completa. Quando uma nação ou um indivíduo endurece o coração contra Deus, chega um momento em que a restauração já não é possível,
estando apenas o juízo de Deus. Em Jeremias 13, 23, Jeremias usa outra metáfora. Vamos ver aqui, ó. Pode o etíope mudar a sua pele? Ou o leopardo as suas manchas? Nesse caso, também vós poderíeis fazer o bem, estando ensinados a fazer o mal. Jeremias aqui usa essa metáfora para mostrar a profundidade do pecado de Judá. E assim como um etíope não podia mudar sua pele, nem um leopardo suas manchas, o povo habituado ao mal não conseguiria transformar-se por si só. Isso revela a necessidade da intervenção divina para uma verdadeira mudança. Apenas Deus pode transformar o coração humano e conduzi-lo ao arrependimento. Vamos às intercessões rejeitadas. Jeremias capítulo 14, verso 11 e Jeremias capítulo 15, verso 1. Jeremias 14, 11, disse mais Senhor, não rogues por esse povo para o bem. E Jeremias 15, 1, disse porém o Senhor, ainda que Moisés e Samuel se pusesse diante de mim, não será a minha alma com esse povo, lança-os diante da minha face e saiam. Jeremias intercede por Judá, capítulo 14, verso 11, disse, mas Senhor, não rogues por esse povo para bem. Em meio a uma grande seca, reconhecendo os pecados do povo e clamando por misericórdia divina, ele suplica que Deus não abandone seu povo por causa do seu próprio nome. Mas a resposta do Senhor é firme. Não ouvirá mais as súplicas por Judá. O pecado da nação se tornou tão grave que a disciplina divina era inevitável para o bem deles. Deus rejeita 3 intercessões de Jeremias, mostrando que não há mais solução para Judá. Deus ordena que Jeremias pare de interceder, nem mesmo intercessores fiéis do passado, como Moisés e Samuel, Jeremias 15:1, poderiam evitar o juízo. Eles foram grandes intercessores na história de Israel, conseguindo em momentos críticos que Deus poupasse o povo do juízo. Moisés, diante do povo ter feito o bezerro de ouro, e Samuel também intercedeu. No entanto, Judá havia chegado a um nível de rebeldia tão extremo que nem mesmo esses homens, se estivesse vivo e juntasse-se a Jeremias, poderiam impedir o juízo. A rejeição dessa intercessão mostra que a apostasia de Judá não era superficial, mas profundamente enraizada em sua cultura e práticas religiosas. Eles haviam rejeitado a correção divina por tanto tempo que já não havia volta. Os profetas haviam enganado o povo com falsas promessas de paz. Por isso, a seca, a espada e a fome seriam agora instrumentos de juízo. Isso serve-nos como um alerta para que todos os que insistem em resistir à voz de Deus, que o tempo da graça não deve ser desperdiçado, pois pode chegar o momento em que o juízo será inevitável, como aconteceu com Judá. Não devemos abusar da graça de Deus, mas buscar o arrependimento enquanto há oportunidade. Achada as palavras, Jeremias 15, verso 16. Achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim gozo e alegria do meu coração, porque pelo teu nome me chamo, ó Senhor Deus dos exércitos. Jeremias encontra consolo na palavra de Deus. Em meio à rejeição, em meio ao sofrimento,
comer as palavras do Senhor simboliza assimilação e profunda comunhão com Ele. Achando as tuas palavras, logo as comi. Lembre que nem só de pão viverá o homem, mas das palavras que saem da boca de Deus. Embora sua missão fosse difícil, a palavra trouxe a Jeremias, como ele diz, achando tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra para mim, o gozo e a alegria do meu coração. Então, achou nas palavras de Deus gozo, alegria. Sua missão, por mais difícil que fosse, a palavra trouxe alegria e força ao seu coração. Esse verso nos ensina que mesmo em tempos de aflição e de verdadeira satisfação e esperança, vem de um relacionamento íntimo com Deus e com sua palavra. Vamos à confiança no Senhor e o coração enganoso. Nos capítulos 16 e 17 do profeta Jeremias, Deus instruiu Jeremias a viver separado, o que deveria ser tomado como um sinal profético do juízo que viria sobre Judá. Nesses capítulos é mencionada a corrupção do coração humano e o perigo de confiar em si mesmo ou em outros. Vamos à vida solitária do profeta. Jeremias 16, verso 2. Lemos: não tomarás para ti mulher, nem terá filhos, nem filhas neste lugar. Deus ordena que Jeremias permaneça solteiro e não tenha esposa, nem filhos, nem filhas, pois a destruição de Judá era iminente, tornaria a vida familiar insuportável. Casamento e filhos simbolizavam esperança e continuidade, mas o futuro de Judá seria de luto e de sofrimento. A ordem divina não era uma rejeição ao casamento, mas sim um sinal profético do que estava por vir. Esta separação fez de Jeremias um exemplo vivo do que aguardava seu povo. Enquanto os judeus continuavam em sua rotina, desprezando os avisos divinos, o profeta já vivia de acordo com a realidade que se aproximava. Muitas vezes, Deus chama seus servos para caminhos de renúncia, a fim de transmitir uma mensagem mais forte ao mundo. Seguir a vontade do Senhor pode significar abrir mão de conforto e desejos pessoais, mas sempre resulta em um propósito maior. Vamos ao ponto 2. Bendito que confia no Senhor. Jeremias 17, 7. Lemos: bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Jeremias, aqui no capítulo 17, contrasta dois tipos de pessoa: aqueles que confiam em si mesmo e outros homens que são aqueles que confiam no Senhor. O primeiro grupo é comparado a um arbusto seco no deserto, sem forças, não é? Um arbusto seco no deserto. Verso 5, assim, maldito o homem confia no homem e faz a carne do seu braço e a parte do seu coração. Verso 6, por será como a tamargueira no deserto e não sentirá quando vem o bem, antes morará nos lugares secos, do deserto e na terra cegada e inabitável. E bendito o varão confia no Senhor. Então, aqueles que confiam será como uma tamargueira, um arbusto seco no deserto, sem forças para resistir às dificuldades. Já os segundos que confiam no Senhor, verso 8, será como a árvore plantada junto às águas, como diz Salmo 1, verso 3, como oliveira junto a ribeiros e águas, não é? Será como árvore plantada junto a um rio que nem mesmo em tempos de seca permanece verde e frutífera. Em seguida, ele alerta sobre a corrupção do coração humano. Jeremias 17:9, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá?
Isso mostra que a autossuficiência e a confiança no seu próprio entendimento são caminhos perigosos. Somente Deus conhece o íntimo do homem e somente Ele pode guiá-lo pelo caminho certo. Nossa segurança deve estar firmada no Senhor e não em nossas capacidades ou em nossos recursos. A verdadeira força vem de uma dependência contínua de Deus. Verso 16, lemos: Mas eu não me apressei em ser o pastor após ti, nem tampouco desejei o dia da aflição, tu o sabes. Aqui, o que saiu dos meus lábios está no teu coração, no teu conhecimento, não é? Ele continua: tu sabes, o que saiu dos meus lábios está diante da tua face. Jeremias aqui reafirma sua fidelidade ao chamado de Deus, mesmo enfrentando oposição e sofrimento. Ele nunca se recusou a cumprir sua missão profética, apesar das dificuldades. No entanto, sua obediência não significava ausência de dor. O profeta clama por cura e por salvação, pois reconhece que apenas Deus poderia restituí-lo completamente. Jeremias 17, verso 14. Sara-me, Senhor, e sararei. Salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Numa outra tradução, cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Servir a Deus não nos isenta, e os seus servos, de aflições. Jeremias não desejou o sofrimento, mas aceitou seu chamado com fidelidade. Sua oração demonstra confiança total no Senhor e a certeza que somente Ele pode trazer a verdadeira cura, o verdadeiro livramento e a verdadeira salvação. Vamos à aplicação pessoal que nós podemos tirar dessa lição de Jeremias capítulo 11 ao 17, é que devemos manter nossa aliança com Deus. Essa aliança exige de nossa parte fidelidade no cumprimento, que nós não sejamos infiéis ao Senhor, mas sim fiéis no cumprimento do nosso ministério e da nossa missão, e que nós aproveitemos as adversidades para alimentar nossa fé com a sua palavra, conforme Jeremias disse aqui: achando as tuas palavras, logo as comi. Jeremias 15, 16. Vamos às perguntas dessa lição para reforçar aquilo que nós aprendemos. A pergunta 1 é: por que Judá atraiu o juízo de Deus, segundo Jeremias capítulo de número 11? E aqui a resposta é que Judá atraiu esse juízo de Deus porque eles quebraram a aliança, não é? Quebraram a aliança com o Senhor. O fato de terem quebrado a aliança, e não só quebraram a aliança, serviram a deuses estranhos, conforme vimos em Jeremias 11, causou então essa juízo de Deus sobre eles, não é? Vamos ao ponto 2, a pergunta 2. Qual foi o significado do cinto de linho que nós vimos no capítulo 13 de Jeremias e do jarro quebrado? Bom, vamos primeiro ao cinto de linho. O cinto de linho que apodreceu simboliza a corrupção e o jarro quebrado, a destruição de Judá. Vamos à terceira e última pergunta dessa lição. O que Jeremias reconhece sobre o coração humano em Jeremias 17, 9? Bom, que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso.
Então, o coração nos engana e o nosso coração é perverso. E quem o conhecerá, senão o Senhor? Que Deus tenha misericórdia de nós, que nós jamais venhamos confiar em nós mesmos, mas sim no Senhor, e que Deus te abençoe grandemente em Cristo Jesus. Semana que vem nós vamos estudar Jeremias 18 a 20, vamos falar do barro, do vaso nas mãos do oleiro. Não perca a semana que vem. Que Deus te abençoe, que você acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Aqui você encontra a lição da Escola Dominical da CADB, também da revista da Betel, da CPAD, também da revista Central Gospel e também da revista da Cone Madeb. São 5 escolas dominicais para você, num tempo em que as pessoas estão desprezando a escola dominical. Nesse canal você encontra 5 escolas dominicais toda semana para você acompanhar essas revistas, que você possa adquirir elas, estudá-las e que sejam lições de grande bênção para a sua vida. Além das escolas dominicais que nós comentamos, nós também temos o curso da ETAD, que já está boa parte, com a maioria das matérias. Estamos gravando conforme vamos dando as aulas, mas praticamente o ciclo 1 já está quase completo com todas as 16 matérias. Estamos também na metade já do ciclo 2, com mais 8 matérias, falta 8 para completar todo o ciclo 2, e depois gravaremos ainda o ciclo 3 do curso da ETAD para você. Então entre lá, procure as pastas ETAD, o assunto que te interessar, por exemplo, se você quiser a doutrina do Espírito Santo, Cristologia, entre lá, as aulas são grátis, está aberto para você aprender. Se você quer ser aluno, entre em contato conosco. E também temos um comentário de toda a Bíblia em nosso canal. São 200, o segredo é clicar no playlist, são 257 pastas. Você descendo até a primeira pasta lá embaixo, encontra um comentário no Evangelho de Mateus. E ali você começa Mateus, Marcos, Lucas, João, até o Apocalipse, Gênesis, a Malaquias, as primeiras 70 pastas. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva, divulgue esse canal. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Até semana que vem com mais uma aula.